irmãos? Amém, amém. Irmãos, nós estamos agora então no nosso penúltimo sermão aí dessa série, a qual o Senhor falou ao meu coração de forma muito forte para nós tratarmos disso, tanto que eu não quis quebrar essa série hoje. E nós vamos falar de algo muito importante, algo que todos nós precisamos entender de fato isso. Eu vou colocar aqui para vocês a projeção. É isso aí. Último passo antes da cruz. Nós vimos então no nosso primeiro sermão dessa série, eis o Cordeiro de Deus. Nós vimos que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Depois nós falamos semana passada vencendo a tentação, onde nós vimos como Jesus, mesmo sendo 100% Deus, 100% homem, venceu a tentação no deserto. Ele venceu e mostrou para nós que é possível vencermos as tentações. E agora a gente chegou então no no último passo antes da cruz. Agora é o último passo antes da cruz. E esse sermão nós vamos estar falando justamente da última noite de Jesus livre. A última noite em que ele esteve livre, antes aí do último jardim. Ou seja, antes ele vai estar nesse jardim que nós vamos ver. Alguém sabe que jardim é esse? Nós vamos falar sobre o Getsemane. Seja feita tua vontade. O sermão de hoje é seja feita a tua vontade. Se o deserto foi cenário de tentação, o Getsemane foi um cenário de rendição. Jesus se rende à vontade do Pai. No deserto, Jesus dizia para Satanás, está escrito. E usava a palavra. No Getsemane ele diz, seja feita a tua vontade. E, irmão, há uma curiosidade, né? A Bíblia começa contando a história num jardim. No jardim do Éden. E naquele lugar havia um homem que na prática ele disse, seja feita a minha vontade. Não é? Ali foi feito a vontade de Adão. Mas no segundo jardim, o jardim do Getsemane, o segundo Adão, como Paulo vai dizer em Romanos, o segundo Adão não diz isso. Ele diz, seja feita a tua vontade. A tua vontade. No Éden, a vontade errada de um homem trouxe a morte, ou melhor, trouxe a morte a todos. Mas no segundo jardim, o segundo Adão, uma vontade certa, ele trouxe vida para muitos. Lá no jardim do Getsemane, o Senhor trouxe vida. Então hoje eu quero entrar com você, junto desse jardim. Que você imagine essa cena que mexe conosco. Eu não sei se mexe com você, mas comigo mexe. Getsemane é um lugar de tensão. É um lugar muito tenso. Então abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 26. Lembrando que eu não vou projetar os textos, então abra a sua Bíblia. Mateus 26, versículo 36. E fique com a Bíblia aberta, que eu não vou ler o texto inteiro. Eu vou ler por partes em cada ponto em que vamos fazer dessa ministração. Mateus 26, a partir do versículo 36. Amém? Todos encontraram? O texto diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Até aí, deixa a sua Bíblia aberta.
A primeira coisa que nós aprendemos que no Getsêmani, Jesus, ele sente o peso. Jesus sente o peso, tristeza até a morte, o texto vai dizer. Irmão, você consegue imaginar essa cena? O Filho do Deus vivo, sentindo uma tristeza até a morte, uma angústia, algo que estava ali mexendo no coração dele. E Getsêmani, eu já uma vez preguei sobre isso aqui, no hebraico é Getsemane, que significa prensa de azeite. Alguém já viu prensa de azeite? Prensa, naquela época, por isso que esse lugar é chamado de Monte das Oliveiras, porque havia uma pedra lá, onde era feita a prensa da azeitona, ali para transformar no óleo, né, extrair. Ali as azeitonas eram esmagadas. No Getsêmani, Jesus começa a ser esmagado pela pressão do pecado que estava sobre ele, irmão. Jesus começa a sofrer ali no Getsêmani. É como se o Pai colocasse uma prensa em Jesus pela obediência. E o óleo que vai sair de Jesus é o óleo da salvação. Mas tinha um preço. Teve um preço, e o preço era o esmagamento. Irmãos, Mateus é muito forte. A gente lê no texto, ele diz: começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. E aí ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. E essa tristeza aqui no original, no grego, é sufocamento, esmagamento. Jesus estava se sentindo sufocado, esmagado. Alguém aqui, eu não vou falar para você falar, porque isso é pessoal, mas quem já teve crise de pânico? Jesus não teve uma crise de pânico, porque ele é filho de Deus, ele sabe, mas a angústia em que ele estava é parecida. Provavelmente seu coração estava disparado, tanto que, a gente vai ver isso depois, ele suou o que, irmão? Gotas de sangue. Tamanho era a tristeza, a angústia em que Jesus estava sentindo. Jesus estava emocionalmente esgotado. Jesus estava espiritualmente pressionado. E Jesus estava fisicamente à beira de um colapso. Jesus, pastora, ele estava à beira de um colapso, por isso ele começa a suar gotas de sangue, na ciência chamada de hematidrose. É uma condição real que acontece quando, em extremo estresse, podem haver vasos capilares que estouram, e aí junto com o suor sai o sangue. Tamanha a tensão, tamanha a pressão que Jesus sentiu. Ou seja, irmão, esse texto não é um drama, não. É um corpo em colapso, em aflição. Eu fico imaginando o Filho de Deus sentindo tudo isso. Sabe por quê, irmão? Porque todo o pecado do mundo estava sobre ele. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Mas há algo muito interessante nesse texto. Jesus não esconde isso. Ele chega para os discípulos e diz: fiquem aqui, vigiem comigo. Ele pede para os seus discípulos orar com ele, vigiar com ele, estar com ele. Jesus não era um super-homem frio, não. Jesus tinha sentimentos, ele abre o coração, ele admite aos seus discípulos a tristeza, ele pede companhia, irmão. Ele diz para aqueles homens: a minha alma está profundamente triste. Ele se revela para aqueles homens dizendo: eu estou triste, eu estou aflito. Por isso, irmão, quando você atravessar o pânico, a ansiedade, a tristeza, que parece que vai matar você, irmão, pensa numa coisa: Jesus não te olha de longe. Porque ele não é apenas um Deus que fala para você: calma aí, fica calminho, fica calminho. Não.
Esse mesmo Deus sabe o que é isso, e Ele já suou sangue, sentindo essa aflição. E irmãos, quando você diz, eu não estou aguentando mais, Senhor, eu não aguento mais, Ele responde para mim e para você, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E mais, irmãos, Jesus nos ensina algo que muitos cristãos têm vergonha de praticar. Sabe o que é, irmão? Admitir fraqueza. Jesus admitiu que estava triste, que ele precisava que eles orassem junto com ele. Jesus admitiu, Jesus pediu ajuda, irmão. Tem gente que não pede ajuda. Tem gente que prefere sofrer, mas não pede ajuda. Jesus pediu para que orassem com ele. Jesus sendo o próprio Deus. Orem comigo. Vigiem comigo. Irmãos, talvez o seu Getsemane hoje seja o luto. Talvez o seu Getsemane hoje seja uma crise conjugal, um diagnóstico, uma culpa, um medo. Eu não sei qual é o seu Getsemane. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, nessa noite, não tenha medo, traga para mim. O que ele diz, vinde a mim todos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Sabe por quê, irmão? Porque aqui Jesus estava cansado e sobrecarregado. Ele estava. E ele sabia que ele podia ir ao Pai. Então, irmão, quando a coisa apertar, não tenha vergonha de abrir o seu coração. Não tenha vergonha de ligar, pastora, por favor, faz uma visita para mim, eu preciso conversar. Eu preciso orar, vem orar comigo. Os líderes, os nossos presbíteros, não tenha vergonha disso, irmão. Peça ajuda, peça oração, ore por mim. Não tenha vergonha disso. Mas Jesus faz algo também. Jesus primeiro sente o peso. Segundo, Jesus ora. Ele se submete à vontade do Pai. Vamos ler os versículos 39 a 42. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, ou algumas versões pode estar todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Até aí, segura que não vai continuar. Irmãos, Jesus aqui ora, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Passe de mim esse cálice. Na Bíblia, cálice, em vários textos, é figura de juízo. É figura de sofrimento, da ira de Deus contra o pecado. Esse cálice. E qual cálice está diante de Jesus? Irmãos, não era só a cruz vazia. Não era o medo da cruz. Jesus não tinha medo da cruz. Não tinha. Esse cálice era o cálice do meu pecado, do seu pecado. Era o pecado do mundo. Era a condenação que estava sobre Jesus. Era esse sentimento. Só que a pior cálice para Jesus era que em certo momento, Deus teria que virar o rosto para Jesus. Ele não teria a presença do Pai com ele. Tanto que ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Essa era o maior sofrimento que Jesus estava passando. Ele não queria se afastar do Pai. No Getsemane, Jesus está diante do cálice da ira. Da ira que ele vai beber sozinho, irmão. Sozinho. Sabe para quê? Para que nós bebêssemos a salvação. Para que nós tivéssemos a salvação. Irmãos, ele pede que esse cálice passe. Senhor, meu Pai, se é possível,
afasta esse cálice de mim. Sabe por quê, irmão? Tem gente que acha que Jesus era masoquista. Não. Ele não era. Ele não gostava de sentir dor. Ele não desejava sofrer. Ele não. Porque ele era plenamente humano, irmão. E ele, com vontades humanas, ele sabia que ele estava diante de um sofrimento inigualável, incomparável, inexplicável. Ele sabia. Não era falta de espiritualidade, não. Ele sabia. Então, irmão, também não é falta de espiritualidade você dizer: pai, eu não quero isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero passar por isso. Isso não é falta de espiritualidade. Não é. Entretanto, todavia, contudo, Jesus não fala só: passa de mim esse cálice, ponto. Não. Ele fala: todavia, contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, tem um avanço da primeira oração para a segunda oração. Pode olhar para aí comigo. Diz assim: meu pai, se não é possível. Primeiro ele diz: contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A segunda ele diz assim: meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça a tua vontade. Ele não fala mais nem da dele. Faça a sua vontade. Você consegue entender o progresso? Primeiro, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Segunda oração: se não é possível que esse cálice passe, então faça a tua vontade. Faça a tua vontade. É como se essa oração fosse ajustando o coração do próprio Jesus. Fosse ajustando. Irmão, sabe por quê? A nossa dificuldade, muitas vezes, não é pedir direção de Deus. Quem pede direção de Deus aqui? Quem pede orando a direção de Deus? O problema não é você pedir. O problema é você aceitar a direção de Deus. Você até pede. Mas ele decide dar outra direção, você não quer. É como alguém dirigindo numa cidade que não conhece. Põe lá no Waze, no Google Maps, para ir para um lugar. E aí o GPS vai falar para ele: vira à direita. Ele fala: não, aqui vai ser mais demorado. Não, eu vou continuar reto. Né? Eu vou continuar reto. Meu marido briga com o GPS, vocês não têm noção. E vamos reto. Aí, lá na frente, o que acontece? Pega trânsito pesado, pega congestionamento, porque os GPS hoje são tão inteligentes que eles sabem dizer que aquele ali tem mais congestionamento que o outro, por isso que ele te dá a rota mais fácil, né? E aí, a pessoa vai, não consegue, e aí o GPS fica recalculando rota, e a pessoa: não, eu vou continuar aqui, eu acho que aqui vai dar certo, aqui é o melhor lugar, eu vou chegar, e aí só trânsito parado, retorno é longo, aí não consegue, ele continua e não dá, mais atrás. No fim das contas, ele percebe o quê? Não adianta ter GPS, se eu só obedeço quando eu concordo com a rota. Não é verdade, irmão? E assim é a mesma coisa, a gente faz exatamente isso com Deus. Senhor, guia-me, Senhor, mostra o teu caminho. Aí Deus diz: vira à direita. Perdoa, para, muda de vida, pede perdão. Você fala: não, aqui é melhor. A minha vontade é melhor, do meu jeito é mais rápido. Não, assim é melhor. Irmãos, seja feita a tua vontade. Não é dizer para Deus parar. Dizer seja feita a tua vontade é isso. Eu amei essa frase, agora tentei inventar, mas dizer seja feita a tua vontade é isso. É parar de tratar Deus como um GPS que eu posso discutir. Você pode discutir com o GPS, né? Ela não vai nem te responder, mas você pode discutir. Mas é começar a obedecer a Deus, irmãos. Mesmo quando a rota parece estranha. Mesmo quando você não está entendendo nada. É confiar que Ele, irmão, assim como o GPS, vê o mapa inteiro. Você só vê a primeira esquina.
Deus vê o mapa inteiro, sabe o que vai acontecer lá. E é por isso que a gente tem que confiar. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Ele abriu o coração, disse para o Pai o que ele queria. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas no fim ele confiou no Pai. E é por isso que ele diz, não seja como eu quero, mas como tu queres, Senhor. Faça a tua vontade. Irmão, se você puder tirar foto, marcar essa frase, faz o que você puder, mas não esqueça essa frase de Agostinho de Hipona. A oração não muda a vontade de Deus, mas muda o coração de quem ora para querer o que Deus quer. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? A oração não muda a vontade de Deus, mas muda o coração de quem ora para querer o que Deus quer. Não está no meu script, mas eu lembrei daquela historinha do livro do Parceiro de Oração. Diz que uma mulher, ela era vendedora e aí ela pedia a vontade de Deus. Aí ela pegava eu não lembro o que era, se era acho que era um pauzinho, ela jogava. Para o lado que caísse, era a cidade que ela ia entrar. Ela chegava no trevo, jogava, e um dia ela começou a jogar e vai jogar, e um homem começou a olhar, o que foi? Não, eu faço isso para ver a vontade de Deus. Eu jogo pauzinho, o lado que cair é o lugar que eu vou. Mas a senhora já jogou tantas vezes, por que a senhora não entrou? É porque a direção está errada. Ela não queria a vontade dele, ela queria dela. Ela não queria a vontade de Deus, mas a dela. Irmão, no Getsemane, Jesus está nos ensinando, oração não é só contra a circunstância. Oração não é só contra as circunstâncias, é contra a rebeldia do nosso coração, irmão. Porque talvez o que você quer não é o que Deus quer. Muitas das nossas orações para o passe de mim esse cálice é quando a gente diz, tira esse problema, Jesus. Tira essa pessoa da minha vida, Jesus. Tira essa dor. Tira esse desafio. Todo mundo ora assim, irmão. Mas uma oração madura, que acrescenta um Getsemane, ele ora assim, Pai, eu peço, muda a situação. Contudo, se o Senhor não mudar, muda o meu coração. Muda a minha vida. Muda, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em vez de você orar, irmão e irmã, Pai, muda o meu marido, muda a minha esposa. Ora assim, Pai, muda o que precisa ser mudado dentro de mim. Muda o que precisa ser mudado dentro de mim. Em vez de dizer, Senhor, abre a porta daquele emprego, eu quero aquele emprego. Ora dizendo, Senhor, se essa porta vai me afastar de Ti, não abre não, deixa ela fechada. É orar dizendo, Senhor, cura-me, eu quero ser curado. Mas Pai, contudo, se o Senhor tem um propósito nessa dor, não deixa desperdiçar esse sofrimento. E eu montando essa ministração, eu lembrei que a Manu, quando a Manu precisou fazer a cirurgia agora, né? Que ela caiu, quebrou a mandíbula. Depois de 10 dias a gente descobriu que precisava ser feita uma cirurgia. Era necessário fazer a cirurgia. Senão ela poderia ficar com a boca aberta não, torta, né, com defeitos na boca e muitas outras coisas, porque realmente separou o côndilo mandibular. Só que a gente sabia que também seria uma cirurgia dolorosa, né? Anestesia geral, tudo. Seria uma cirurgia dolorosa, porque imagina, você não consegue comer, não consegue mastigar, há muita dor. E eu lembro que quando nós chegamos no hospital, a Manu falou assim, para mim e para o Lucas, mas vai doer? Precisa mesmo fazer a cirurgia? Vai doer, mãe? E nós falamos, filha, se a gente pudesse, a gente passava no seu lugar. Pai e mãe aqui vão entender o que eu estou falando. Se a gente pudesse, essa dor, a gente pegava para a gente. Eu pegaria para mim. Mas filha, é necessário, você precisa fazer essa cirurgia. E a gente falou, talvez você não está entendendo agora, mas nós vamos ficar com você o tempo todo. E ela foi para o centro cirúrgico, eu fui com ela até
darem anestesia. Até darem anestesia, não, um pouquinho antes da anestesia, ela não viu eu sair, mas eu falei para ela, nós vamos ficar com você até o fim, a gente está aqui. Ela chorou muito, ela foi para a sala chorando com medo, né? Porque é uma cirurgia, irmãos. E ela foi chorando, mas ela entendeu, ela confiou em nós, ela confiou que estava em boas mãos e que a gente estaria ali esperando ela voltar. Irmãos, do mesmo modo, muitas vezes a gente não entende os cálices que Deus coloca na nossa vida. A gente não entende. Ou a gente não entende porque eles não são tirados da nossa vida. Aquela dor. Mas é como se o Pai Celestial estivesse olhando para mim, para você nesses momentos e dissesse, se fosse possível, eu tirava. Eu tirava, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei, talvez você não entende agora, mas eu não vou sair de perto de você. Eu estou aqui. Irmãos, a gente pode até chorar nessas horas, até descabelar. Mas quando a gente entende isso, que mesmo com o cálice, mesmo passando pelo sofrimento, Jesus está conosco. Ele diz, eu nunca vos abandonarei, eu nunca vos deixarei. Eu vou estar com vocês até nos piores momentos da sua vida. Eu vou estar. Olha o que o A.W. Tozer diz. Getsemane é a escola onde aprendemos que nem sempre Deus nos livra da dor, mas sempre nos encontra dentro dela. Deus está conosco. Ele não nos abandona. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que Ele está conosco. Ele está. Mas a terceira coisa, primeiro Jesus, ele ora. Não, primeiro Jesus, quem lembra o primeiro ponto? Sente o peso. Segundo, Jesus ora. E terceiro, Jesus se levanta para enfrentar a cruz. Vamos olhar o versículo 43 a 46? E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse, vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. O texto vai dizer que por 3 vezes Jesus vai até os discípulos e eles estão dormindo. Os mesmos discípulos que no versículo 35 vai dizer assim, estamos prontos para morrer contigo. Não aguenta ficar 1 hora orando. Os mesmos. O próprio Filho de Deus, Jesus, fez um pedido, vigiem comigo. Vigiem comigo. Eu creio que eles não tinham entendido a gravidade da situação. Eu acho que eles acharam que ia demorar mais. Porque pouco antes, Jesus na ceia tinha dito para eles, né? Vai acontecer. Mas eles não, eles dormem. Irmãos, nós somos muito mais parecidos com esses discípulos do que a gente imagina. Muito mais. E talvez você também esteja num momento enfrentando uma luta que ninguém está vendo. Talvez ninguém vê o peso que você está carregando, a dor que você está carregando. E talvez alguém que prometeu estar com você não está mais. Dormiu, te abandonou. Jesus sabe o que é isso. Jesus foi traído. Jesus foi abandonado. E na noite mais escura da vida de Jesus, ele se sentiu sozinho. Ele se sentiu sozinho. Só que o lindo dessa parte é que Jesus, o texto vai dizer que Jesus se levanta. Se levanta. Lucas vai dizer que um anjo consolava Jesus enquanto ele orava. Ele se levanta, algo muda. Antes,
rosto prostrado, mal, pedindo alívio, agora de pé. Ele vai para os discípulos e diz: é chegada a hora, levantem-se, vamos embora. Levanta, vamos embora. Irmãos, isso é impressionante. Jesus não procura fugir da tropa, porque ele sabe que eles estão chegando. Se fosse eu e você, irmão, caía no... corria embora. Jesus vai ao encontro deles. Mas agora na autoridade em que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele sentiu o conforto de Deus. Porque a oração de Jesus no Getsemane não tirou a cruz dele. Não, irmão. Mas deu a ele força para enfrentar a cruz. Naquela oração, a cruz não saiu de lá. Ele passou pela cruz. Mas agora ele tinha força para enfrentar ela. Olha outra frase de Spurgeon. No Getsemane, Jesus bebeu voluntariamente o cálice que nós jamais poderíamos suportar. Foi ali que ele venceu a cruz antes mesmo de chegar no Calvário. Antes mesmo de chegar no Calvário. A situação na nossa vida, irmão, e que depois da gente orar, Deus não vai mudar o problema. Deus vai mudar você. Deus não vai solucionar talvez a situação, mas Ele vai mudar você. E o próximo passo é correr, é enfrentar. E o próximo passo é não se esconder, é se levantar. E o próximo passo não é negar a realidade, irmão, mas é entrar nela com o coração firmado e confiado no Senhor. Tem gente lá fora pregando um evangelho que não existe. É só vitória, irmão. Oh, glória. Não tem luta, não tem aflição. Não, isso aí é para os fracos. Não, irmão. O mesmo Deus que diz sim, também diz não. Há um processo. O Senhor está nesse mundo nos preparando para algo grandioso. Paulo vai dizer que o que nos espera é maravilhosamente, é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo, irmão. Ele diz isso, irmão. Então para de murmurar na tua luta. Para de reclamar porque Deus está lá. Talvez o seu levante hoje, quando Jesus diz levante-se, vamos, talvez seja marcar aquela reunião difícil, com aquela pessoa difícil que você precisava conversar. Talvez esse levante é romper o pecado que você vem carregando há muito tempo. Talvez esse levante é assumir uma decisão de fé na sua vida, que você estava empurrando. Talvez é encarar um tratamento. Talvez é pedir perdão. Talvez é uma reconciliação, uma mudança, eu não sei, irmão. Mas, nessa noite, a gente aprende que depois do Getsemane, Jesus não está perguntando se tem outro caminho, se tem outro jeito. Não, ele diz, eu sei o caminho, eu estou indo, vamos embora. Vamos embora. Eu estou indo. Irmão, eu quero fechar com uma história. Um testemunho que mexeu muito comigo. Diz que uma irmã em Cristo, mãe de 2 crianças novinhas, uma tinha 1 aninho, o outro tinha 3 aninhos. E ela foi diagnosticada com um câncer raro e maligno. E essa mulher ficou desesperada. Quando recebeu o diagnóstico no médico, ela disse que o chão abriu. E naquela noite ela se ajoelhou diante de Deus. E ela disse, Deus, não, Deus. Comigo não, agora não, Deus. Eu tenho 2 crianças para criar. Me cura, Senhor. Eu não quero que os meus filhos cresçam sem mãe. Não, Jesus. E ela orou assim por muitos dias. Ela fez campanha, ela fez jejum, ela com lágrimas e clamor. Mas um dia, lendo Mateus 26, quando ela chegou no versículo 39, essas palavras, meu Pai, se é possível, afaste esse cálice. Mas, contudo, não seja como eu quero. E diz que essas palavras ficaram
remoendo no coração dela, ela ficou com aquilo no coração. E ela disse que sentiu que o Espírito Santo fez algo no coração dela. E era como se o Senhor dissesse: filha, eu estou ouvindo o teu passe de mim esse cálice. Eu estou ouvindo, mas agora eu quero te ensinar a acrescentar o contudo. E aquela mulher, naquela noite, chorou como nunca. Mas se entregou ao Senhor e dizendo: Pai, eu continuo pedindo cura. Pai, eu continuo pedindo para viver, para ver os meus filhos crescerem. Mas, contudo, eu não vou ficar brigando a vida toda com o Senhor. Faça a sua vontade. Ela chora, mas ela depois disso se levanta diferente. E diz que nessa oração ela diz: Pai, só não sai de perto de mim. Fica comigo. Fica comigo. Irmão, essa mulher não teve aparição de anjo. Essa mulher não ouviu uma voz audível dizendo nada para ela. O tumor não sumiu na hora. Nada disso aconteceu, mas algo mudou dentro dela. Uma paz inexplicável inundou o coração daquela mulher, mesmo sabendo da gravidade da sua enfermidade. Algum tempo depois, ela não foi curada. Mas ela partiu em Cristo. Ela partiu em Cristo. A igreja chorou. A família chorou. O marido chorou. E num culto de gratidão ao Senhor pela vida dela, aquele homem diz: Deus não respondeu o que nós queríamos, mas no meio do nosso Getsemane, Ele nos segurou. Ele esteve conosco. E ele testemunhou que eu posso dizer que a minha esposa morreu sem perder a fé. Morreu sem amargura e dizendo até o fim: seja feita a tua vontade. E ele acrescentou dizendo assim: ela não perdeu a vida. Ela se entregou nas mãos do Pai. Ela não perdeu a vida. Ela se entregou à vontade do Pai. Irmão, Getsemane não é lugar de finais bonitinhos. Getsemane é um lugar de entrega. É um lugar de entrega. Porque às vezes Deus muda a situação. Às vezes Deus faz o milagre. E outras vezes Ele muda você. Ele muda, Ele faz o milagre em você. Mas em todos os casos, Ele está ali. Concluindo, irmãos, hoje nós vimos que Jesus sentiu o peso do meu pecado, do seu pecado. Teve tristeza até a morte. Jesus ora e se submete. Passe esse cálice de mim, contudo não faço o que eu quero, mas o que o Senhor quer. E Jesus se levanta e enfrenta. É chegada a hora, levantai-vos. Na próxima mensagem nós vamos completar com a morte, a cruz, morte e ressurreição. Mas hoje o Senhor está nos chamando nesse jardim. E eu quero fazer uma pergunta e que você responda honestamente para você. Qual cálice está diante de você? Qual cálice está diante de você? Você está dizendo para o Senhor tirar, só dizendo para Ele tirar o cálice? Ou a partir de hoje você vai conseguir dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. E dizer isso, irmãos, é admitir que a sua alma está triste. É entrar com uma oração sincera, dizendo: Pai, eu queria uma outra coisa, eu queria um outro caminho. Mas é dar um passo de fé. Um passo difícil, irmão, porque eu sei que é difícil. E dizer: Senhor, não seja como eu quero,
mas como o Senhor quer. E quando você fizer isso, irmão, lembre, o único que conseguiu fazer isso perfeitamente tomou o cálice até o fim. Jesus tomou o cálice da ira do Senhor até o fim. Ele bebeu a ira para que eu e você bebêssemos da graça. Ele se sentiu sozinho na cruz para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos. Ele passou pelo Getsêmani e pela cruz para que nenhum de nós passássemos o Getsêmani sozinho. Louvor pode vir aqui. Irmãos, a porta da Páscoa, né? A porta, porque domingo que vem nós estaremos. Eu queria que nós caminhássemos junto com o Espírito Santo, principalmente nessa semana de oração e jejum, repetindo essa oração. Meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém, irmão? Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas quando nós enfrentarmos as nossas lutas com esse sentimento, nós vamos enfrentar qualquer luta, irmão. Porque a gente sabe que, seja qual for o desfecho das nossas lutas, Jesus está conosco. Se coloque de pé. Nós vamos repetir só mais uma vez essa canção. Nós cantamos hoje. Se Deus quiser, Ele é. E se Ele não quiser, Ele é? Ou seja, seja feita a tua vontade. Cante isso, Senhor, mas agora, nesse momento, eu quero que você coloque o seu cálice diante de Deus. O seu Getsêmani diante de Deus e dizer: Senhor, se o Senhor quiser. E eu gosto, no final ele diz: eu não adoro pelo que Ele, mas eu adoro pelo que Ele. Vamos corrigir? Eu o adoro pelo que Ele faz. E eu o adoro pelo que Ele é. Porque a gente também tem que adorar pelo que Ele faz, irmão. A gente também tem que adorar. E principalmente por quem Ele é. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare isso. Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Declare mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus.
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Cante com toda a sua força, irmão. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Sim, Jesus, nós cremos que Tu és o nosso Deus, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque nós Te adoramos não só pelo aquilo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Deus, nessa noite nós refletimos que muitas vezes, Pai, a nossa vontade não é a Tua vontade, Pai. Por isso, Senhor, nessa noite, eu sei que muitos dos meus irmãos aqui estão clamando: Senhor, afaste esse cálice de mim. Me cura. Muda aquela pessoa. Mas essa noite, Senhor, nós queremos entregar a nossa vontade pela vontade do Senhor. Sabemos, Senhor, que isso não é fácil, porque muitas vezes nós queremos aquilo que nós queremos, Pai. Mas nós sabemos que a Tua palavra diz que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior e muito melhor. E mesmo diante dos nossos Getsêmanes, Senhor, porque no Getsêmane, Senhor, ó Deus, o Senhor não muda a situação, mas é no Getsêmane que nós aprendemos a entregar a nossa vontade, a vontade do Senhor. Que nessa noite, Senhor, nós possamos sair daqui convictos de que tudo que nós passamos, estamos passando e vamos passar, o Senhor está no controle de todas elas. E nós cremos que o Senhor está nos preparando para o dia glorioso em que estaremos contigo. Pai, nessa caminhada junto com Cristo até a Páscoa, hoje no Getsêmane com Jesus, nós queremos dizer: Senhor, nos ensina a nos submeter à Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é boa e é perfeita. Obrigada, Senhor, por essa noite. Nós entregamos as nossas vidas, as nossas vontades, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao Senhor. E declaramos nessa noite: Deus é Deus. Obrigada, Pai. Fica conosco nessa semana. Nos dê uma semana de vitória. Mas que acima de tudo, tudo que acontecer nessa semana seja de acordo com a Tua vontade e não com a nossa. Nós entregamos, Senhor, nessa noite o início do nosso jejum ao Senhor.
Para que essa semana o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente, para no domingo celebrarmos a tua ressurreição, a tua vitória, a vitória na cruz do Calvário, a vitória contra a morte, a vitória contra o pecado. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém e amém.